A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor Mauro Malafaia Oficial. Hoje é dia de... Tá entendendo? É isso aí. E como prometido já, todo sábado tem um vídeo lá das nossas séries, lá da playlist. Tá entendendo? Procure lá os vídeos na playlist, tá entendendo? Que vocês vão começar a entender e ver os vídeos e entender de muitos assuntos. Hoje eu venho falar de um assunto em que eu vivi isso daí. Ah, gente, eu vivi essa parte, eu posso falar por 8, 10 anos, 10 anos mais ou menos, 10 anos para mais, nossa, falta mais 10 anos, deixa eu ver. De 97 até 2012, muitos anos, não? Muito mais. De 97 a 2012. Eu vou contar um pouquinho para que vocês entendam. Aí o vídeo vai ter sentido. Aí eu vou ler um trecho da Bíblia aqui e a gente vai entender sobre esse assunto. Eu venho falar hoje de demônios. Eu fiz um vídeo aqui, já na playlist ali da Palavra Missionária, que vocês vão ver lá, mas eu abordei um pouquinho a coisa sobre esse assunto. Mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais com vocês aqui, tá? Eu fui kardecista, fui espírita kardecista de 97, 98 por aí, até 2012, tá? Finalzinho de 97 até 2012, tá bom? E o espírita kardecista, não sei se vocês conhecem, é aquele pessoal que ora, né, que tal, não tem bagunça, não tem aqueles atabaques, não tem aquele barulho, não tem, né, a dança ali em si, né, a parte acústica, musical, não tem. O pessoal se reúne, ora, tal, não sei o quê. A diferença que nós temos aqui, a primeira diferença que foi constatado por mim, quando eu aderi ao Evangelho, né, do Senhor, foi a primeira coisa que foi constatado, foi o seguinte, que lá doutrinava-se os demônios, tentava-se doutrinar os demônios, doutrinar aqueles espíritos malignos que eles falavam que estavam atuando na vida das pessoas, para que ele virasse um anjo, um ser de luz, né? E aqui, quando a gente pega a Bíblia, a gente vai ver que Jesus somente expulsava eles, né? Quem são os demônios? Muitos dizem que são os anjos caídos, né? Que vieram junto com Satanás. Então, a Bíblia diz que teve os anjos caídos, que foi uma terça parte do céu, que foi expulso com Satanás para a terra. Então, é o seguinte, esses demônios são esses anjos caídos, né? Segundo muitos estudiosos dizem, tá? Alguns contestam, mas vamos lá. Vamos pegar essa linha de pensamento, tá bom? E aí o que eu achava sempre, que esses seres aí, esses espíritos zombeteiros, espíritos que atuavam na família, cada um daqueles espíritos malignos atuava num setor. E aí eu fui vivendo isso daí por muitos anos na minha vida, que eu falei de 1997 a 2012, e estudei muito sobre isso, muito. E quando eu caí em si? Porque eu percebi que algumas coisas não batiam, porque não batiam com as escrituras sagradas. Quando eu fui cair em si, é porque eu percebi que ali Cristo não é como visto com tanta coisa, sabe? Eles falam em Jesus Cristo, falam todos, mas eles não dão tanta ênfase. Para eles é um ser iluminado que passou pela terra. Simples assim, mas não é o Filho de Deus, né? E a Bíblia... Aí eles colocam trechinhos da Bíblia, pouquíssimos trechos da Bíblia, que convém para poder dar ênfase o quê? Na doutrina do kardecismo. Nada contra, porque o trabalho deles são muito bom na questão social, de ajudar a humanitária, ajudar as pessoas, muito mesmo. A caridade ali é o sinônimo daquela religião. E um abraço a todos meus amigos espírita kardecistas. Só que eu pensava comigo, como tem tanto demônio e como que parece que um demônio sempre é o mesmo que está ali atuando naquelas coisas. Por quê? Tinha sessões lá de desobsessão e tentava se doutrinar o demônio. Ele falava lá, aquele espírito maligno que estava na pessoa. Conversavam com eles, tal, para ele se arrepender, tal, não sei o que, e virar um espírito de luz. Só que eu ficava pensando assim, depois eu comecei a pensar da seguinte forma. Se Jesus expulsava, por que é que eles tentam doutrinar?
E eu sempre via os mesmos casos. Aí o ponto-chave que eu queria chegar. Eu sempre via os mesmos casos. Os mesmos casos de que maneira? Era sempre o mesmo assunto. Tipo assim, vamos lá, vai, o doutor arrumou. Ele vinha lá, se manifestava e dizia, não, eu que destruiu o casamento. E vinha no outro lá, eu que destruí o casamento. E nenhum deles. Aí uns falavam que estava doutrinado, alguns daqueles demônios lá falavam que estava doutrinado, que tinha recebido, né, que ia virar ser de luz, mas continuavam naquela mesma coisa de serem, né, como que se diz? De continuar atuando. Eu falava, nossa, que tanto demônio que destrói casamento, que tanto demônio que tira o emprego dos outros, que tanto demônio. Eu falava, rapaz, é bastante demônio, né? E aí, quando eu fui ver realmente as escrituras, Jesus não doutrinava esses demônios. Jesus expulsava, né? Expulsava. Aí eles vinham com essa tese de que dizer que eram as pessoas que morriam por causa da reencarnação. Mas só a ressurreição na Bíblia, não a reencarnação. Aí eu fui me aprofundando sobre as escrituras sagradas e me fazendo essas perguntas, né? Porque na verdade acaba não se encaixando. Eu vou ler aqui em Lucas, no capítulo 4, no 40. Ó, que o título já diz assim, expulsando demônios. Então Jesus expulsava, né? E ao pôr do sol, todos os que tinham doentes de várias enfermidades, traziam-nos a ele. E ele, pondo as mãos sobre cada um deles, curvava-os, né? Curava-os, perdão, Senhor. Curava-os, tá? E também saíam demônios, de muitos, clamando, dizendo, tu és o Cristo, Filho de Deus. Entenderam? Tu és o Cristo, Filho. E ele, respondendo-os, não deixava falar, não ficava interrogando lá eles, pois sabiam que ele era o Cristo. Entendeu? Entendeu? Eles sabiam. E sendo já dia, saiu e foi para o lugar deserto, e a multidão procurava, e chegando junto a ele, o detiveram para que não ausentasse deles. Eles, porém, lhe disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque isso é enviado. Então vamos lá. E ele pregava nas sinagogas da Galileia. Então tá, vamos nessa parte aqui. Então vamos pensar. Eu não consegui entender, quando eu estava no kardecismo, por que Jesus expulsava os demônios, né, e não ficava lá, né, dando muito ibope para eles, não, né? Entendeu? O gadareno foi lá e falou, Jesus, se puder, então eu sei que você vem aqui para me tirar, né? Como se diz assim, para falar de uma maneira bem clara. Então bogam naqueles porcos ali, né? Jesus jogou os porcos no espeadeiro. Então os demônios foram tudo embora, junto. Agora eu procurando uma legião, né? Ele falou que era uma legião. E aí eu ficava me perguntando, peraí. Jesus expulsava e as pessoas eram libertas. Ali no Espiritismo, no Kardecismo, se doutrinava eles. Se doutrina, né, aliás, né? Porque é isso e é aquilo, é porque tem que doutrinar para eles virarem a se arrepender. Porque eles alegam que são as pessoas que já morreram, né? Mas aí quando tem o Rico e Lázaro lá, deixa bem claro, não deixa bem claro isso? Não deixa bem claro? Deixa bem claro, o Rico morreu e falou, Lázaro, pode amar a mãozinha ali, pelo menos ponta na minha língua, põe um pouquinho aqui, né? Aí Abraão falou, não pode, não pode dar um abismo entre nós aqui. Então pelo menos vai avisar meus irmãos lá, vão avisar meus irmãos lá, para que eles não cometam, não, para os seus irmãos já tem os profetas, tem o quê? Tem a lei, tem os profetas, você entendeu? Tem a lei. Então já tem os profetas na terra lá anunciando. Eles que se curvem e adorem ao Senhor. Entendeu? Porque não pode passar daqui para lá nem de lá para cá. Então não tem como os mortos voltarem para falar. Não, quer dizer, vai caindo por terra todas as coisas. Aí foi que eu comecei a entender um pouco. Tá entendendo? É o vídeo de hoje. Tá entendendo? Porque Jesus aqui, no capítulo anterior, ele também fez cura, libertações, curou a sogra de Pedro, entendeu? Aí Jesus disse aqui, ó, no capítulo, na parte anterior do mesmo texto aqui, né?
É do mesmo texto? É, do mesmo texto. Aqui no 31. E desceu a Cafarnaum, cidade de Galiléia, e se maravilhava da sua doutrina. Ele estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. Quer dizer, tá vendo? Que exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Quer dizer, cai por terra toda a reencarnação. Você está me entendendo? De que vai nascer várias vezes. Porque aqui o demônio já até falou, esse espírito maligno, né? Os mesmos que eu via lá, que eu vejo nas igrejas evangélicas, se manifestar, quando se manifesta, é os mesmos que eu via lá dentro do kardecismo. E lá até estava se doutrinar ele. Quer dizer, para ele virar um anjo de luz, um ser de luz. Aí Jesus dizia, aí ele falava, bem sei quem és, o santo de Deus. Jesus o respondeu, dizendo, cala-te. Quer dizer, bem claro. E sai dele. É sair dele. Sair dele. Cala-te. Sair dele. Entendeu? E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem fazer mal algum. Quer dizer, não machucou lá, como eu já disse no outro vídeo, o cavalo. Aí eu vou agora entrar na questão de uma parte aqui. Então vocês entenderam bem? Que não há concordância entre o kardecismo e o espiritismo. O kardecismo, que eu participei por muitos anos, com o quê? Com as escrituras sagradas, né? Então o demônio tem que ser expulso, né? Eles não vão ser doutrinados, eles não querem ser doutrinados. Eles não vai adiantar isso. São anjos caídos, são anjos que se rebelaram lá no céu, a terça parte do céu, tá bom. Mas eles não vão querer. Entendeu? Porque será lançado no lago de fogo junto com o Cristo, junto com Satanás, e todos eles serão para o inferno. Então, quer dizer, você tem uma escolha aqui, vida ou morte, como diz a canção, né? Vida ou morte, você tem uma canção, uma escolha aqui. A vida é a vida eterna. A morte é a morte espiritual eterna. Entendeu? Então não tem muito o que falar sobre isso, né? Mas então vamos lá. Agora eu quero tirar a última parte do vídeo aqui, para que não fique muito longo, para que vocês entendam uma coisa. Como eles atuam? Vamos participar, vamos perceber agora como eles atuam. Primeiro é sugestão. Tá? O que eu via muito no centro espírita, lá no kardecismo, era a sugestão que eles faziam. O que é a sugestão? Eles vão sugestionando a mente das pessoas, né? Ele pega as pessoas fracas, aquelas pessoas que não têm Jesus Cristo, que não têm Deus, e aquelas pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, aquelas pessoas que estão no mundão mesmo, sabe? As pessoas que estão no mundão. E aí eles fazem o quê? E até do próprio cristão, quando dá brecha, viu? Não esqueçam disso, viu? O cristão também é sugestionado. Quantas vezes não vem pensamentos ruins na tua mente? Né? Então eles começam por aonde? Pela mente. Pela mente, pela mente. Eles dão sugestão, certo? E vai para o quê? Seu intelecto. Quando eles dominam o seu intelecto, que é a sua mente, certo? Eles sugestionam. Se você aceita, se você quiser. Dá um pensamento ruim, você faz se você quiser. Você aceita se você quiser, dentro da sua mente. Você guarda se você quiser. Por isso que a Bíblia diz, guardai o que na tábua do seu coração, que é a palavra do Senhor. Porque isso, na mente, leva para o coração. E o coração é perigoso. O coração do homem, a Bíblia diz que é enganoso. Então ele traz todo o quê? Traz todo um problema, porque você começa a criar ódio, rancor de certa pessoa, certa situação, certa igreja ou certos irmãos, ou certo pai, certa mãe, certo filho, certo irmão, e aí vai, sabe? Trabalho, chefe. Então a sugestão, ele vê que você está propenso a isso, deu brecha, como diz os evangélicos, você está propenso a isso, ele traz a sugestão. Aí quando você começa a aceitar a sugestão, ele entra na tua mente. Ele começa a dominar a tua mente, começa a sugestionar cada vez mais, porque ele começa, o diabo, os anjos estão ao redor daquele que teme ao Senhor, aquele que está em Jesus Cristo, realmente. Mas o Satanás está ao derredor, quer dizer, eles estão ao derredor, observando, bramindo como leão para possa tragar. Então quando você tira Deus da sua vida, ele automaticamente toma conta. Entenderam?
Então a sugestão vai pro coração criar aquela amargura, aquela tristeza, aquele ódio, e assim para as doenças também, tá, gente? Muitas doenças provêm dessa parte aí, tá bom? São doenças da alma, por exemplo, a depressão e muitas outras aí, né? Ansiedade, depressão, essas coisas todas. Então nós não podemos deixar ser sugestionados. Para quê? Para que não domine nossa mente. Quando ele consegue, ele sugestiona. Ele te dá lá, sugestão. E que você aceita e domina a sua mente, ele começa a trabalhar cada vez mais. Para que ele domine o quê? O seu físico. Aqui na palavra que nós lemos aqui, os demônios falaram, gritaram. Porque eles já tinham dominado a tal ponto a vida dessa pessoa, que eles já dominaram o físico. E aí é que vai o problema todo. Aí é que o negócio fica apertado. Por quê? Porque, como diz lá no meio espírita, é um cavalo. O cavalo é o quê? Onde o demônio monta em cima e domina. Qual que um cavalo faz? Você monta em cima do cavalo, põe um cabresto nele, e ele vai para onde você quer a partir daquele momento. Se é para a direita, para a esquerda, se é para frente, se é mais rápido, se é mais devagar. E aí é que entra o quê? A dominação completa. Então eu queria gravar esse vídeo para que vocês entendessem isso. A dominação completa. Tá entendendo? Tá entendendo? Essa dominação completa é o que faz o quê? As pessoas matarem umas outras, assassinarem, cometerem suicídio, contendas, guerras, brigas, guerras mundiais. Tudo isso daí são atuações demoníacas. Tá bom? Eu vou ainda voltar muito mais sobre esse assunto, tá? Para deixar bem claro, porque eu passei tantos anos dentro disso aí, e estudei tanto isso daí, e dá muito bem para a gente fazer grandes materiais aqui. Então aqui, ó, sugestão, intelecto, físico. Aí ele já dominou por completo. Tá bom? Então não deixe. Orem ao Senhor, larguem essas coisas. Sugestionou coisa ruim? Não, o Senhor é meu Deus, eu vou fazer isso aqui não vou deixar para lá, vou entregar na mão do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que é Ele que faz a justiça. A justiça é dele. Não faça justiça com as suas próprias mãos, que você está dando brecha para o inimigo. Ele sugestionou, você aceitou, colocou na sua mente, levou para o coração e externou fisicamente, com palavras, com atitudes físicas, né? Então, não deixe, tome muito cuidado com questão dessas sugestões. É o início e o princípio de tudo. A sugestão, o domínio da inteligência, do intelecto, desce para o coração, e aí cria-se toda aquela raiva, aquela rancor, aquela mágoa, e aí o que? A parte física é onde o ser humano já está todo dominado por essa legião de demônios, ou um demônio, vários demônios, tá? Porque a Bíblia diz assim, olha, quando é expulso um, se você dá brecha, ele volta e encontra a casa vazia, ele vem mais forte e traz 7 mais fortes do que eles. Então fica 8, além daquele que foi expulso, tá bom? Vigiai e orai em todo o tempo. A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, espero que vocês tenham compreendido, e eu vou voltar muito mais nesses assuntos, tá bom? Deus abençoe a todos, tá entendendo?